Olá! Hoje o clima é de senta que lá vem história, porque normalmente meus roteiros costumam ser de 1, 2 páginas e hoje eu tô com um roteiro de 4 páginas. Às vezes o roteiro são pontos que eu vou discorrendo e vou colocando exemplos e acaba ficando mais longo, ou às vezes é só o que tá aqui mesmo, então nem eu sei quanto tempo que vai ter o vídeo de hoje, mas te convido para ficar até o final porque tá bem legal, eu fiz com bastante gosto. Eu vou falar sobre as coisas que você não deve contar para ninguém, guarda só para você. Ou você pode acabar ouvindo coisas que as pessoas jamais deveriam ter falado, deveriam ter dito para você. Não tem aquelas coisas que se ouve e você fala, meu Deus, por que essa pessoa vai falar esse tipo de coisa para mim? E é muito bom quando você chega nesse ponto, que às vezes você nem chega nesse ponto do meu Deus, por que essa pessoa falou isso? Mas você levou em consideração alguma coisa que foi dita que não devia, você devia ter jogado no lixo e ter seguido em frente. E por isso que esse vídeo está aqui em 2 partes. Uma é as coisas que você não deve contar para ninguém, guarda só para você, e outras são as coisas que não devem ser ditas e que as pessoas acabam falando se você falar demais, se você falar essas coisas que não devia ser dita para ninguém. Então, vamos pro vídeo. Sou Marisa de Abreu, psicóloga. Eu tenho esse canal para falar de psicologia, de comportamento, de mostrar para você a cada vídeo temas com os quais você pode contar com o psicólogo. O que você tá te angustiando, tá complicado e sozinho você não tá conseguindo? Com quem você pode falar? O psicólogo pode ser o profissional que se encaixa aí nesse momento de necessidade. Eu mesma não atendo, mas apresento meu site, tem uma equipe grande. O link para o site está aqui na descrição ou aqui pelo WhatsApp. Você pega as informações de horário, valor, local de atendimento, online, presencial para quem está em São Paulo, na região da Avenida Paulista, online para qualquer lugar, até para quem está aqui do lado. Então vamos conversar sobre... não esquecendo, deixe seu like, né? Se inscreve no canal. É uma forma de você retribuir ao que você ouviu, gostou, te ajudou. Às vezes de um vídeo inteiro é um pontinho que te ajuda, mas aquilo já dá um up aí nos seus pensamentos, nas coisas que você tinha ideia de como você pensar a seu próprio respeito. Então, assim, mereço. Se você achar que eu mereço, me deixa o like, obrigada. Então vamos lá. O que não é recomendado você contar para ninguém? Primeiro eu vou começar te falando que isso é muito subjetivo, né? A decisão de você compartilhar ou não alguma coisa pessoal sua é bastante complexa, né? Não tem uma lista definitiva de coisas que você não deve contar para ninguém. Porque vai depender da pessoa, depender do quanto que você conhece essa pessoa, do quanto que você conta com ela, do quanto que você sabe que você pode confiar e pode se abrir e falar essas coisas para ela, quanto que de retorno legal. Se bem que muitas vezes a gente se surpreende, né? A gente tem certeza absoluta que aquela pessoa vai ouvir de uma forma bacana, quando você vai ver ela tá reagindo de um jeito que te atrapalha loucamente aí no teu sentimento com você mesmo. Mas enfim, tem uma listinha de algumas coisas que é pra gente dar uma observada, se você quer mesmo se abrir para falar com os outros ou não. Começa, por exemplo, nas coisas que são muito íntimas, muito pessoais. Por exemplo, detalhes da sua vida sexual ou os relacionamentos pessoais. Falar sobre isso com outras pessoas, mas isso abre uma margem para interpretação, porque costuma ser um tema de muito peso. A gente está numa cultura onde o assunto é muito controvertido, é muito contaminado de julgamentos, de coisas. Então, de repente, você está se abrindo uma pessoa que você tem uma impressão com relação a ela, mas depois você descobre que a cabeça dela é totalmente outra. Ou então falar de traumas e experiências dolorosas que você viveu. É um assunto para psicólogo, é a pessoa que estudou, que está preparado, que está ali para estar com você nesse momento de transbordar, de falar o que você passou. Porque algumas pessoas não têm preparo para lidar com isso. Vão falar coisas que eu vou falar na segunda metade aqui do vídeo, que não vão te ajudar nem um pouco, mesmo que o sentimento dela seja o melhor do mundo. Mas às vezes são palavras que te afundam mais um pouco. Ou então informações confidenciais sobre outras pessoas. Aí vamos deixar para cada um, né, decidir o que vai falar de si mesmo. Não vai ser o outro, não vai ser o vizinho, não vai ser o parente, mas que você seja mãe. A gente vê muito pai e mãe abrindo detalhes
que a criança se sente constrangida, ele está falando, ela faz isso, faz aquilo, fez xixi na cama, ou respondeu desse jeito para mim, mesmo que você ache bonitinho, engraçadinho, maravilhoso, a criança não quer. E não vai se sentir bem com isso e não está fazendo bem para ela. Então, nem as pessoas com as quais você se considera dono, né, que é o pai e a mãe com relação ao filho, que dono você não é, mas ainda mais com relação a outras pessoas, por mais que você seja íntimo, que você acha, deixa cada um decidir o que vai falar de si mesmo. Ou então sobre a sua renda, é tão delicado, né? Às vezes a gente encontra uma pessoa que tem a ver com o assunto, tem a ver com o que está sendo dito, mas eu vejo que uma boa parte das vezes, quando a pessoa fala quanto ela ganha, ou é para se fazer de muito bacana e ela aumenta muito o que de fato ela ganha, ou é para meio que se fazer, e aí diminui muito o que de fato ela ganha. E, na verdade, as pessoas podem julgar errado, né? Números são complicados, porque números são diferentes para cada pessoa. Uma pessoa pode ganhar um número X, lá, 10 mil, e para ela ser muito pouco, mal tá dando para ela pagar os boletos que ela tem, porque cada um tem seu padrão de boleto, e pro outro falar, meu Deus, se eu ganhar 10 mil reais, tô feliz da vida, tô pulando, tô satisfeita. Então, as pessoas podem julgar errada, né? Tanto achar que você ganha mais do que você merece, né? Falar assim, nossa, esse trabalho que ela faz, ela ganha isso. Ou pode achar que você ganha menos do que você precisa, aí pode ter dó de você, aí pode ter uma sensação que de repente nem é a que você tem com relação a você mesmo, que você está administrando muito bem aquela história. Então, números são bastante complicados. E isso é uma coisa cultural, isso é uma coisa bastante da gente. Que eu ouvi falar de um lugar, se não me engano, a Islândia, algum lugar assim, de repente estou falando errado, mas enfim, que os salários são todos públicos, as empresas publicam nos sites o salário de cada funcionário. Então todo mundo sabe, eu quero saber quanto fulano ganha, entra no site da empresa dele, caça o nome dele, você sabe quanto ele ganha. E tá tudo bem para todo mundo. Mas isso costuma funcionar em países que tem uma igualdade melhorzinha, né? Onde as pessoas todas têm lá o seu básico, todas têm dignidade suficiente, têm saúde, têm educação, têm moradia. Então você não julga tanto e, enfim, pode formar. Pra gente a cultura é outra. Ou então não é legal você falar coisas que pode acabar sendo usada contra você, né? Falar segredos, coisas que pode te colocar em risco, coisa que de alguma forma você fez ou aconteceu ou participou, mas você não tem culpa naquilo, mas você se sente culpado, mas aí você está contando para alguém, aí a pessoa te denuncia, mas você não tem a ver com a história, pode te prejudicar de alguma forma. Ou então informação que pode ser usada para te manipular, para te chantagear. A pessoa pensa, agora que eu sei isso de você, a pessoa usa. Na próxima situação fala assim, e aquilo que você me contou sobre você? Eu vou falar para fulano, vou falar para ciclano. E fica te manipulando e fazendo com que você faça todos os desejos dessa pessoa, porque você está na mão dela. Ou então fraquezas, inseguranças que você pode ter. Também é legal você confiar bastante na pessoa com quem você vai falar das suas fraquezas, que as pessoas podem ter uma tendência de te julgar muito mal. Você fala de uma fraquezinha, ela aumenta aquilo e te considera uma pessoa horrorosa em tudo. Não, mas você tem um ponto, em um aspecto, em uma situação ali onde as coisas não acontecem muito bem. Então, por isso que eu falo, o psicólogo é o profissional para ouvir tuas fraquezas, para ouvir tuas inseguranças, para entender de fato você como uma pessoa completa. Então, vamos confiar em quem, né? Tem a ver. Falar dos seus planos pode fazer com que a pessoa exponha tudo o que ela acha que pode dar errado. Pode ser que parece que não dá certa, mas é o medo dela. Ela vai botar os medos dela em cima de você, do que você está planejando. Você ainda não fez, então aí instala na pessoa os medos dela. Meu Deus, se fosse eu pensando em fazer isso, eu ia ter medo daquilo. E aí te desanima de coisas que pode ser legal, pode te contaminar, né? Ou então falar sobre as suas falhas. Falar sobre os defeitos da gente é subjetivo, porque muitas vezes são defeitos que você acha que você tem.
mas de verdade às vezes você nem tem. Às vezes a pessoa vive falando, nossa, eu peguei tanto paciente assim, com chicotinho nas costas, né? Nossa, eu sou horrorosa porque eu não termino nada que eu começo. Daí eu fui entender com essa pessoa que coisas que ela começava, que coisas que ela parava no meio. Aí eu vi que eram hobbies, não era o trabalho, não eram as coisas de compromisso. Ela começava alguns hobbies, depois ela mudava de hobby. Daí eu falei, meu, o hobby é para isso mesmo. É para você curtir enquanto tá legal. E para mudar de ideia a hora que parou de interessar, não tem problema nenhum você mudar de hobby, você não precisa ter uma vida inteira do mesmo hobby. Ok se seu interesse mudar. Aí a pessoa, nossa, abriu uns olhos desse tamanho e falou, nossa, é verdade? É. Então às vezes a pessoa se julga muito mal e conta para os outros o que ela acredita que é falha dela, mas às vezes nem é falha, mas aí na cabeça do outro já ficou, né? Que você é uma pessoa falha, que você não termina nada, que você começa, que você... E a coisa nem é bem assim. Falar coisas que não são relevantes para a situação. A pessoa está conversando, às vezes está conversando com você, está contando alguma coisa, de repente você começa a falar coisas que não tem nada a ver com o que ela está falando, não contribui em nada com o que está acontecendo, parece uma conversa toda que não conecta. Então, às vezes, a gente prestar atenção no que a gente está falando pode ser legal. Fofocas e boatos de outras pessoas. Aquilo que eu falei, a vida não é tua. Por que você vai falar de uma vida que não é tua? Se para a própria pessoa que está falando dela já é delicado, imagina você falar de outra pessoa, você decidir o que você quer colocar a público de... Não, né? Deixa cada um decidir o que vai expor da sua própria vida. E assuntos que podem gerar conflito, discussão desnecessária. Às vezes as coisas estão acontecendo, estão andando, estão rolando, e você pensa, mas se ele soubesse o que esse daqui falou daquele, então daí ele vai lá contar o que falou daquele. Pra quê? Se as coisas estão andando, estão funcionando, tá tudo indo, vai criar conflito. Então vamos entender se é seu gosto, né? Ou o gosto da pessoa que falou, por que ela precisa ter essa necessidade dessa adrenalina de ver o circo pegar fogo. É mais importante isso do que sair falando de coisa para prejudicar os outros. E aí entra também informações confidenciais, né? Você por algum caminho, por algum motivo, ficou sabendo de alguma coisa que é muito específico de alguma pessoa e para que você vai abrir para os outros? Então é bom ficar quieto, né? Segredos que podem causar danos, entra na mesma história. Mentiras, informações falsas, aí pior ainda, né? Quando você sabe que o negócio nem é verdadeiro, mas alguém te falou, que às vezes a pessoa fala isso, ó, eu sei que é mentira, mas me falaram que... Não importa você começar a história com eu sei que é mentira. O que vai importar é o que você me fala depois, é o que a pessoa vai ouvir. Em alguns casos, é bem legal você conversar com um psicólogo, com um terapeuta, sobre todas essas suas preocupações, tudo que está acontecendo, porque muitas vezes o impulso de você falar demais, de você se abrir com pessoas que não são as mais adequadas para te ouvir, pode ajudar o psicólogo a entender algumas coisas bem interessantes sobre você. Por que você precisa se abrir? Por que você está transbordando tanto? Por que você fala coisa para as pessoas que não são as ideais para ouvir? Por que você está compartilhando esses tipos de coisas? É bem interessante. E aí tem aqui, para complementar, alguns outros pontos que também é bem interessante a gente evitar de compartilhar. Por exemplo, opinião política e religiosa. A menos que você não esteja numa situação específica para isso, onde esse diálogo está aberto para isso, você impor a sua opinião política, a sua opinião religiosa é bastante complicado. Por exemplo, hoje de manhã, por coincidência, a minha filha estuda num colégio religioso e ela estava levando ela para a escola, a gente estava conversando, ela perguntou, mamãe, qual é a matéria que você acha mais difícil na escola? Eu falei assim, olha, eu acho que a mais difícil das matérias que você tem é religião, porque você está aprendendo uma religião. A gente tem milhares de religiões, a gente tem milhares de descrição, de percepção, por exemplo, de Deus, que dirá de todos os outros personagens que compõem uma religião. Então você entender isso é super importante, porque você considera, porque é capaz que você ouça lá na escola que essa religião é a certa, é a verdadeira, é a melhor, mas não é, tá? Porque a gente precisa respeitar a religião de todo mundo, precisa entender, não dá pra gente bater boca, discutir, falar, porque são verdades diferentes.
E aí eu até lembrei, nem falei pra ela, mas até lembrei que tem um vídeo, não sei se você já assistiu, do Porta dos Fundos. Ai, eu não lembro o nome, mas é muito famoso, que é o do Deus que tá certo. A pessoa, né, vai pro céu, chegando lá, ela encontra um Deus que não foi o que ensinaram para ela que era o certo. Ela fala, caramba, então você era o Deus verdadeiro? Os outros, sou eu verdadeiro. E assim vai saber, né, se existe um verdadeiro, se tem um verdadeiro. O importante é a gente respeitar todo mundo, seguir em frente com o que você acha, com o que te faz bem e tá ok. E também informação sobre sua saúde física e mental. Aquela coisa de você abrir demais para pessoas que vão interpretar de uma forma, ou vão ficar com dó demais, ou vão ampliar. De repente você não está bem com relação a um aspecto, a uma situação, a um momento. E na hora que você conta para a pessoa, é difícil dela limitar naquele espaço. Né? Ela vai extrapolar e não é legal, não dá para você controlar a cabeça do outro. Detalhes sobre seus problemas financeiros. Às vezes a pessoa tá com um problemão que para ela é horroroso, mas para outra pessoa ela fala, meu Deus, quem me dera ter esse problema. Resolveria de boa. Então, cada um tem o seu peso, a sua dificuldade e enfim, fotos ou vídeos íntimos seus, de outras pessoas, óbvios, nem precisa falar. Mas uma coisa que eu penso é, se você não quer que a coisa seja pública, então nem faça. Porque entrou num celular, por exemplo, ou até no computador, você já não é mais dono daquela imagem. A coisa pode ir para qualquer lugar, pode ser hackeado, a pessoa pode divulgar e falar que não divulgou, que foi hackeada, você não é mais dona da imagem. Então, já não faça, né? Melhor ainda. E por fim, é importante a gente ter em mente que a decisão do que você vai compartilhar, com quem você vai compartilhar, é claro que é sua. Eu não estou aqui dando uma lista de verdades, eu não sou dona da verdade para dizer o que você tem que fazer, o que você não tem que fazer. É importante que você perceba o quanto que você está confortável com aquela pessoa, naquele momento, naquele lugar, para falar sobre você mesmo. E é importante assim a gente pensar, né? Eu tenho um tanto de privacidade que é legal proteger, é legal a gente entender. E aí a gente vai para a segunda metade, né, do vídeo, que é o que você pode acabar ouvindo se você contar para os outros que não deveria. Se você extrapolar dentro desses pontos que eu falei até agora, o que as pessoas podem acabar falando que não é nada legal, que não vai ajudar ninguém. Aí você pode ouvir essa segunda metade aqui por dois pontos de vista. O que você pode ouvir das outras pessoas ou coisas que talvez você fale para as outras pessoas, que é legal você também observar se isso está acontecendo. Por exemplo, frases que minimizam o que a pessoa contou. Isso não é nada. Você está exagerando. Besteira se preocupar com isso. Como assim? O sentimento de cada pessoa é real, é verdadeiro, é dela, está acontecendo, está sentindo? Como é que vem outro falar que aquilo não é para ser sentido? Que você está sentindo demais, que não precisa? É como se falasse, desliga isso aí. Daí você fala assim, desliguei. Pronto, nossa, você me falou que era bobagem, eu não tinha percebido. Agora que você me falou que é bobagem, eu tô feliz da vida, tô percebendo. Não é assim, as coisas não acontecem desse jeito. Então, essas frases que invalidam o sentimento das outras pessoas fazem com que elas se sintam totalmente incompreendidas, se sintam mal, sozinhas, isoladas no mundo, largadas pro nada, né? Então é importante reconhecer, validar o sentimento, a emoção da outra pessoa, mesmo que você não concorde. Ou então, frases que culpam a pessoa. Bem daquela direta, né? A culpa é sua por se sentir desse jeito. Ou então, você poderia ter evitado isso aí, você que deixou acontecer. Se a pessoa conseguisse evitar, com certeza, se está fazendo mal para ela, ela não deixaria acontecer. Ou então, você está se fazendo de vítima, que é, de novo, aquela história de você minimizar o sentimento da pessoa. Ela está sofrendo, está mal, ou você está sofrendo, você está mal. E tem alguém falando que você está se fazendo de vítima. O sentimento é seu. Como você vai trabalhar, o que você tem para compreender nessa história tem bastante conteúdo nessa história. Chegar e fechar só com isso, se está se fazendo de vítima, é minimizar demais, é melhor ficar quieto, melhor não abrir a boca. Ou então, frases que compartilham traumas que é totalmente inadequado para aquele momento. A pessoa tá mal, não tá legal, aí vem alguém e fala assim, isso me lembra quando naquela situação aconteceu comigo isso, aquilo foi muito pior, foi horroroso. A pessoa tá mal e lá vem alguém para falar de situações piores ainda. Ou passei por algo pior ainda.
Eu passei por isso quando eu estava grávida. Minha gravidez foi complicada, eu fiquei grávida com 49 anos, além da ansiedade, teve todos os detalhes e todo julgamento, vai ficar grávida com essa idade, que horror, que decisão horrorosa. Então teve toda essa história e vinham pessoas de muito boa vontade, querendo dar apoio, me visitar, mas na hora que chegava só vinham contar problemas e desgraças que tinham acontecido com gravidezes de todo mundo que elas conheciam. Né? O que deu errado, o que foi ruim, o que foi horroroso, o que... Na época, eu não tinha força suficiente para falar, cala a boca. Mas era o que eu tinha vontade de falar. É o que hoje eu me arrependo. Mas eu não tinha força, não tinha condições de falar. Mas era o que merecia, era o que cabia. De falar, pelo amor de Deus, você acha que isso é hora? Já não tô legal, você vem aqui me falar de coisa pior ainda. As pessoas acham que quando tem uma pessoa que não tá bem, se você chegar e vir contar de outro que tá pior ainda, ela vai se sentir melhor. Falar, nossa, tem gente pior do que eu, então vou dar... Não é assim que acontece, né? E a pessoa fica contando, às vezes, do próprio trauma. Nossa, pra mim foi ruim, porque aconteceu assim. O foco não é você, tá? Você não veio aqui pra falar de mim, pra me ver, pra gente conversar. Pra quê? Que tá virando pra você e você tá sendo o centro das atenções. Não fui te visitar, não, né? Então, esse negócio da pessoa virar o foco pra ela e considerar que ela é sempre a principal da história é muito complicado, desagradável, não funciona. E frase clichê, né? Tudo acontece por uma razão. O que não te mata te fortalece. Seja positivo. Ah, gente, se funcionasse, nossa, era tão simples, era tão bom. Mas é vazio, não oferece conforto nenhum. A pessoa só ouve assim, ah, tá bom, encerramos a conversa, né? Não vamos continuar mais com essa história que você tá te chateando. Tudo bem. Então, melhor se tiver alguma palavra genuína, verdadeira, de apoio, fala. Se não tiver, fica quieto, né? Ou então frases que julgam. A pessoa não tá bem e chega alguém falando, você devia ser mais forte. Pô, se eu conseguisse, né, já estava sendo. Você precisa se superar do mesmo jeito. Você tá sendo fraco, legal, obrigada por me avisar. Né? Mas não é isso que eu preciso. Eu preciso de alguém que me ajude a ser mais forte, não que venha impor de que precisa ser mais forte. Julgar a pessoa só faz ela se sentir pior, né? Ofereça compaixão, ofereça aceitação. Se você vê que a pessoa está numa situação que naquele momento ela não consegue ser mais forte, só fica do lado dela, só oferece o seu ombro, só oferece sua companhia. Não tenta resolver o problema da outra pessoa querendo ser o salvador, o mestre. Às vezes não é, né? Não tem importância, não precisa ser. Às vezes é só estar perto, já é legal. Ou então frases que oferecem aquela solução mágica. Você só precisa relaxar. Fala, poxa, que nem assim, você precisa tirar férias. Aí a pessoa tira férias. Ela vai para as férias com todos os problemas juntos, porque ela não consegue deixar a cabeça em casa e ir para as férias. E passa mal as férias inteiras, preocupada, angustiada, né? Faça isso que você vai se sentir bem. Às vezes, quando eu dou alguma dica, eu sempre dou com todas as ressalvas. Eu vi falando da meditação. Meditação é legal? É legal, porque você está em casa, você pode fazer agora. Pode acabar esse vídeo, você fechou o olho, você tentou esvaziar a sua mente. Mas é solução mágica? Não é, né? Então, a gente fala assim, pode ir tentando, é uma coisa que você vai treinando. Mas, muitas vezes, o concreto está ali te cutucando, né? Ou então, se eu fosse você, e pior até do que se eu fosse você, é o que eu fiz numa situação como essa, quando você vai ver a situação não é nada como a sua, é outra história, mas a pessoa é o herói, é o maravilhoso, ela resolve tudo, aí você fica ouvindo aquilo, parabéns, né? Mas essa é a tua vida, não é a minha, é a tua história. Então é importante permitir que a pessoa expresse o que ela está sentindo, que ela encontre as suas próprias soluções. Solução pronta, vindo de outro, é artificial, não funciona. Se alguém te pedir, aí você fala. Se você pedir, aí você ouve. Percebeu? E tem também as frases que invalidam totalmente a privacidade da pessoa. Ah, eu sei o que você está pensando. Desculpa, não sabe não, tá? A cabeça de cada um é muito complexa. Mistério. Ah, você não precisa me falar, eu já sei. Precisa sim, né? Não seja preguiçoso. Vamos ouvir as pessoas. Você está mentindo para mim. A pessoa está contando o que está acontecendo. Às vezes é você, está contando, e a pessoa está falando que você está mentindo. Para que continuar essa conversa?
né? Então é importante respeitar a privacidade da pessoa, permitir que ela compartilhe o que ela quiser, quando ela quiser, não ficar forçando para ela falar o que ela não está se sentindo bem. Às vezes a pessoa força, fica fazendo pergunta íntima, fica entrando, dando aquela impressão de que, nossa, a pessoa está interessada, depois você descobre que a pessoa está só curiosa, só quer matar a curiosidade dela, não quer ajudar em nada. Aí, pra quê? Né? Então é isso, comunicação é fundamental, ser honesto e verdadeiro, até quando você não está afim de falar, você tem o direito de falar assim, eu estou afim de conversar, não vou falar sobre isso com você, pra, né? Validar os seus sentimentos e oferecer apoio para a pessoa, evitar essas frases que podem ser prejudiciais, que podem ser ofensivas, é muito legal. E frases que aí psicólogo entra muito mesmo na recomendação de que não ajuda em nada, nada você falar. A primeira delas é você é louco, porque você está dando um diagnóstico baseado em nada. Falar que a pessoa está louca, nem psicólogo usa, esse conceito de loucura é tão subjetivo, é tão, né? Você tá louco, quando a pessoa fala você tá louco, ela tá dizendo, você tá fazendo coisas que eu não gosto, que eu não concordo, então para te deixar muito para baixo eu vou usar uma palavra muito pesada. Só significa isso, mas nada. Ou quando você fala para a pessoa, você é dramático, você é muito sensível, você está sendo irracional. E a que eu mais gosto, você precisa parar de pensar nisso. Essa é interessante. Você fala, poxa, pera lá, parei de pensar. Que bom o teu conselho, agora eu estou bem. Não, a gente sabe que não funciona assim, que não é desse jeito. Aí a prima irmã do você precisa se controlar, que se a pessoa soubesse conseguir se controlar, ela já tinha feito isso. Pode ser prejudicial, faz a pessoa se sentir pior ainda. É importante a gente ter cuidado com as palavras que fala e saber filtrar bem as palavras que ouve. Se ouvir uma dessas coisas, não cai nessa. Já ouve com esse filtro de falar, pô, já sei que isso é aquelas coisas furadas que a pessoa está falando, mas é para se livrar do problema, ou para se sentir o herói da situação, achar que ele resolveu tudo, me deu a solução de bandeja, e a pessoa sai se sentindo bem e você fica pior ainda. Né? O impacto negativo no emocional das pessoas pode ser bastante forte. Então é isso. Percebeu? Alguma coisa foi legal aqui no que você ouviu? Então, agradeço a sua retribuição de deixar o like. Se você quiser dar uma retribuição um pouquinho mais forte, tem o botão valeu, tem o clube de canal. E aí, me conta, coloca nos comentários. Os comentários também dão aquele incremento no vídeo que faz o YouTube perceber que esse vídeo está sendo relevante, as pessoas estão interagindo. Então me coloca nos comentários o que você achou disso tudo. Você já ouviu uma dessas frases? Como é que você se sentiu? Como é que foi para você? Isso é bem legal. As conversas são bem legais aqui nos comentários. E aí eu até dou essa sugestão. Acabou de assistir o vídeo, entra nos comentários, vê o que o pessoal está falando. Às vezes entra muita coisa que complementa, muita coisa até que eu não pensei e falei assim, nossa, mas é uma ideia legal. Obrigada por me assistir.